tal vezes o seno hiperbólico da rapidez. Então é assim que você define essas novas coordenadas. Né? Aqui o Z, T igual a Z, igual a menos Z. Isso aqui é o cone de luz, famoso, né? E as outras coordenadas vão ser definidas em função desses parâmetros. Considerando o fluxo hidrodinâmico em duas dimensões, a gente supõe que as grandezas termodinâmicas e a velocidade do fluxo sejam funções apenas de tal e de y. No caso de direções x e y, né, transversais ao eixo de colisão Z, é conveniente escolher esse sistema de coordenadas aqui. E a gente vai empregar repetidamente. Bom, agora a gente vai assumir a hipótese de que a termodização local da matéria, num pequeno nível, caminho médio, ou um pequeno caminho médio livre, se realiza em particular estágio inicial da colisão, que é para a gente poder usar a hidrodinâmica relativística de um fluido perfeito. Né? Então a gente imagina um ansatz, né? uma fórmula para essa velocidade local 1 de x desse fluido perfeito, né? De forma tal que ela tem a mesma forma que a corrente livre de partículas que parte da origem, né? Como essa linha aqui. Aqui estou representando aquela velocidade 1 μ. Então esse 1 μ eu chamo de gama 1, 0, 0, porque eu estou desprezando XY, VZ. Isso acarreta essa outra representação aqui. Esse é o chamado fluxo de escala, o fluxo de Bjork. Substituindo esta velocidade da versão relativística da equação de Euler, né? Essa é a equação de Euler relativística, eu vejo que esse lado esquerdo se anula. Né? Então eu vou obter simplesmente isso aqui, o terror de P, terror de Y. Né? É só manipular as continhas ali, ele vai ser zero. A gente usou essa lei de transformação através daquela definição de velocidade que a gente viu antes. Essa forma particular da equação de Euler implica que a pressão não depende da rapidez quando você representa a rapidez no espaço-tempo, em uma mais uma dimensão. E a constante sobre a hipérbole daquela figura anterior, ou seja, a rapidez sobre essa hipérbole que é constante. Uma vez que essa rapidez, a gente já viu que ela se transforma dessa maneira, né? De acordo com Lorentz, isso também implica que a pressão é invariante em relação ao boost, ou seja, em relação a uma transformação de Lorentz e a rotação. Então, as soluções das equações hidrodinâmicas, no caso do fluxo de Bjork, vão ser essas aqui: a entropia, a densidade de energia, temperatura, todas em relação ao tempo próprio, onde vai ser zero, epsilon zero e t zero são os valores do tempo inicial, que é tal zero. Então vamos imaginar agora uma região desse fluido com uma espessura longitudinal dada por essa
essa equação aqui, que é uma equação de cinemática trivial, né? E contida em duas linhas de corrente desta forma aqui. O delta vezes I muito menor do que 1 e um Z muito menor do que esse valor aqui. Então, o volume que esse elemento de fluido vai ocupar, ele vai ser dado imediatamente por essa expressão, onde o πr2 é a área transversal do núcleo, ou seja, a área do núcleo ortogonal ao eixo da colisão. Portanto, a entropia contida nesse volume de expansão é facilmente encontrada, né? O delta S é o S delta V. E eu vou obter essa expressão. Eu já aproximei, né, o tal com o T no instante da origem, né, o Z igual a zero, e a gente concluir aqui que o lado direito dessa equação é independente do tempo. Então, a entropia total no elemento de fluido em expansão, segundo a escala de York, é uma constante, ou seja, uma expansão adiabática. Usando agora a solução hidrodinâmica de energia interna, densidade de energia interna, esse volume delta V vai ter essa expressão. Isso implica que a energia interna contida no elemento de fluido em expansão não é conservada. O parcelo que falta foi convertido na energia do fluxo longitudinal das células adjacentes do fluido através da pressão exercida durante a expansão do fluido. Como um fluido perfeito, né, que é a hipótese, tem viscosidade zero, nenhuma fração da energia do fluxo é convertida em energia térmica, claro. Não tem viscosidade, não tem dissipação, né? Agora, a gente já pode fazer duas observações, depois desses modelos fenomenológicos apresentados aí. Em primeiro lugar, a hidrodinâmica não pode sugerir quais valores podem assumir as condições iniciais, né? Ela é usada a posteriori. Ou seja, por exemplo, o tempo inicial, ela não pode me dizer, eu tenho que assumir um tempo inicial antes de utilizar a termodinâmica. Não transparece nessas equações que a gente acabou de usar. Outra coisa é o perfil espacial da temperatura e potencial químico nesse mesmo tempo inicial. Então, a questão de condições iniciais é uma grande caixa preta no caso da hidrodinâmica, né? Aí é que entram aqueles modelos da colisão antes do instante da colisão. Por exemplo, condensação de vidro de couro. Espera-se que o modelo dos núcleos e dos núcleons, né, que os compõem antes da colisão forneçam as condições iniciais que são adotadas aqui nessas formas hidrodinâmicas. A hidrodinâmica, ela parte desses dados, ela não obtém esses dados, né? Mas há sempre um jeitinho, né? Então, você pode ajustar, já que você não sabe como encontrar as condições iniciais, você pode ajustar, desde que você obtenha os valores encontrados experimentalmente. É uma forma, digamos assim, inversa, né, de definir as condições iniciais. Você parte do resultado para estimar as condições iniciais. Agora, uma abordagem mais fundamental, né, anterior à hidrodinâmica, na fase anterior à fase do equilíbrio térmico, permitiria que se calculasse as condições iniciais a partir de eventos microscópicos, como sem a hipótese macroscópica do equilíbrio térmico, né? Se eu admito que existe o equilíbrio térmico, eu estou abrindo mão
do que ocorre microscopicamente. Aí que entram os modelos que se propõem a obter as condições iniciais. O modelo de cascata de Parkins é um deles, de cordas de Bohr, que a gente viu rapidamente quando falamos do modelo de sacola, né? Back model, e do condensado de vidro de couro. Outra observação se refere ao aprofundamento dos estudos sobre o efeito da expansão transversal do plasma de quartos ilunos, chamado de fluxo elíptico, que é previsto, né, teoricamente, vem sendo confirmado experimentalmente e se considera que seja uma assinatura do plasma de quartos ilunos. Bom, enquanto a formação e evolução do plasma de quartos ilunos. A formação do plasma inicia-se em colisões ultra-relativistas entre íons pesados, com a produção de um grande número de quartos ilunos e ou na desexcitação do campo clássico suave próprio ao estado inicial. Aqui, especialmente, a gente está falando já no condensado de vidro de couro, né? Assumindo que seja um modelo válido para definir as condições iniciais. O sistema de muitos partos, ele evolui no espaço-tempo até sofrer eventualmente o freeze-out, transição para um sistema composto por átomos. Aí a gente pode usar, evidentemente, como já foi dito várias vezes, assumindo o equilíbrio local, a hidrodinâmica relativística, ou se não assumir o equilíbrio local, a gente precisa usar um modelo de transporte relativístico quântico, adaptado ao sistema não abeliano de quartos ilunos, usando a expressão semiclássica da função de Wigner, né? Que é uma função estatística, é uma função de definição da estatística do sistema de muitas partículas, né? Usando também a equação de transporte, né? E acrescentando termos de colisão. Então a gente vê que a análise fora do equilíbrio é bastante mais complexa do que, evidentemente, a análise considerando o equilíbrio local atingido termodinamicamente. Bom, supondo esse equilíbrio térmico atingido, né, a temperatura inicial obtida no RIC e no hélice, né, no hélice do LHC, ela é mais alta do que a temperatura de transição de fase da QCD, que fica em 170 e 200 MeV, aquele lambda QCD. Né? Quando o plasma de quartos ilunos esfria até atingir a temperatura crítica, aí se inicia a radonização. Né? Essa temperatura crítica você pode interpretar de duas formas. No sentido do resfriamento, né? Ou seja, abaixo dela, você recombina os quartos ilunos. E quando você ultrapassa ela superiormente, ela marca desconfinamento dos quartos ilunos. Né? É uma transição de fase bastante clara. Então, ao se iniciar a radonização, você vai ter uma drástica diminuição da densidade de entropia, porque os graus de liberdade de cor do sistema hadrônico são confinados. Né? Você não está lidando mais com números livres, nem com quartos livres. Os graus de liberdade se internalizam, se confinam, ficam latentes. Então, esse gás hadrônico, ou plasma hadrônico, produzido assim dessa forma,
ele continua a se expandir e a se resfriar até resultar no congelamento químico e térmico. Então, o caminho médio dos ralos excede as dimensões do sistema inicial. Então, essa equação de estado do sistema se reflete na superimposição da expansão e do fluxo. Expansão transversal e do fluxo transversal sobre a expansão longitudinal. Uma das consequências observáveis do fluxo transverso ou transversal coletivo é um desvio para o azul, ou para o violeta, se quiser, do espectro de momento transverso dos ralos emitido no estágio de congelamento. Então, o que se observa são os ralos emitidos e se observa que esse espectro de momento transverso é muito energético. É um desvio energético para mais. Isso considera que isso seja uma assinatura do plasma de Barros e Luz. Bom, os experimentos mais energéticos de andamento hoje incluem esse experimento Star-Rick, né, que é o que analisa ilusões ouro-ouro, né, onde o número de massa dura 197, com a energia do centro de massa 200 GeV dividido por A, e um hélice no LHC, com colisão chumbo-chumbo, cujo número de massa é 208, e a energia chegou a 2014 a 5,52, mas hoje já está a 13, né? Sobre a 13 TeV sobre a. Bom, e as condições iniciais, né? A produção de plasma após impacto, ele permite, né, que você defina uma condição inicial fundamental para que o plasma se desenvolva a partir daí. Embora esse mecanismo não seja visível, né, muito menos entendido, mas continua a ser estudado, dados experimentais, simulações em redes computacionais. Então a gente dispõe hoje, eu já citei rapidamente antes, né, alguns dos candidatos, modelos que deem uma descrição desse estado inicial, dessa fase inicial antes do equilíbrio térmico. O modelo de quebra de corda colorida. Você pode resumir de maneira sucinta, né, sempre usando, evidentemente, o modelo do Bjork. Né, a gente esqueceu agora que o modelo de Fermi-Landau. Vamos nos fixar apenas nas interações ultra-relativísticas. Né? Então, esses dois núcleos se atravessam mutuamente. Os núcleos atingidos internamente são excitados por interações de cor, se tornando fontes de fios e cordas de cor entre ambos os núcleos. Né? É um modelo como se fosse um modelo de supercondutores, por exemplo. Assume-se fluxo de força de interação. Né? Assume que a corda de cor seja um campo de cor clássico e coerente. Uma carga de cor média, mais ou menos esse, se acumula em cada núcleo. Né? O sinal aqui é meramente convencional, que é para permitir que a gente atribua, né, um sentido a esse fluxo, por força da troca de múltiplos volumes durante a colisão. Então, esse atravessou esse. Né? Então, você pode supor as cordas de fluxo de cor indo de um aqui da esquerda para a direita, aqui da direita para a esquerda, aqui da esquerda para a direita. Essas cordas, por sua vez, por causa da alta energia, né,
temperatura, evidentemente, decaem, produzindo condensados de quark, que é barra, e condensados de lúmulos, né? Através do conhecido mecanismo de Schrödinger, né? Da QED bidimensional. A interação mútua dos partículas, né, aqui dentro, é que vai resultar na formação do plasma de quarks e lúmulos. Quer dizer, é um modelo que não leva em consideração digamos assim, a composição dos núcleos, né, mas leva em consideração apenas os fluxos de força forte entre os componentes dos núcleos, né, para formar a plasma de quarks. O mecanismo de Schrödinger, que ele introduziu em 1951, na eletrodinâmica quântica, né, usando interação pósito-elétrica, né, aqui você substitui pósito-elétrico por quark, antiquark e lúmulo, né? Então, formam-se pares de condensados, né, quark e lúmulo, sob a influência do forte campo elétrico, entre aspas, né, de cor estabelecido entre os núcleos. É usada essa analogia, né, de campo elétrico de cor simplesmente porque a gente está usando um modelo da QED. Né? A gente sabe que a interação de cor não tem nada a ver com o eletromagnetismo, mas o modelo é diretamente vinculado ao eletromagnetismo. Em outros termos, o estado coerente, mas fortemente excitado, formado em ar, decai através da emissão espontânea de partículas. Então você consegue fazer um cálculo da taxa geral de criação de pares na unidade de espaço-tempo de volume, né, que vai ser dado por essa integral aqui. O sinal negativo, como eu disse, convencional, ele corresponde à taxa de criação de um par de ferros de massa nula e espinho meio. O sinal mais, aqui, de um par de bósons de massa nula e espinho. O momento transverso do ferro ou do bóson está representado aqui, perpendicular ao campo uniforme de fundo. Né? Aquele campo uniforme são aquelas setinhas, aquele fluxo. Né? O sigma aqui é a intensidade do campo externo, que na QED é dada por essa expressão, no caso de um campo elétrico uniforme, e na QCD o sigma é aproximado por GSC, onde GSC é o campo de cor em uma dada orientação espacial de cor. Né? Ou seja, terceira direção espacial é a terceira direção de cor. São três cores, né? Considerando o número de graus de liberdade de sabor e cor, sabor dos quarks, né, e a cor dos lúmulos e dos quarks, as taxas totais de emissões podem ser estimadas através dessa expressão. Bom, essas duas grandezas são próximas, né? Tem um fator, apenas o fator 2 aqui. Em colisões relativistas de íons pesados, também você pode dizer que esse sigma é igual a um certo K, que você chama de tensão na corda, e Gz é uma carga efetiva de corpo acumulada nos núcleos após a colisão. Em terceiro lugar, espera-se que o plasma de quase nulo e o término seja produzido através da interação mútua entre esses quarks e lúmulos formados assim. Né? Aqui eu tenho as taxas de emissão de quarks e lúmulos formados. Eu posso agora utilizar as ferramentas que a gente conhece de sistemas de muitos corpos, né? E usar, por exemplo, a equação de Boltzmann, adaptando-a ao campo clássico de fundo e aos quarks e lúmulos
que foram emitidos. Pode ser um ponto de partida. Né? Esse modelo ele é muito, digamos assim, pouco, né? Digamos, fiel, né? Ao que a gente conhece da QCD. Até porque se baseia no modelo da QED. Né? Chega a chamar campo de cor de um campo elétrico de cor. Então, na verdade, é meio sem saída, não tem muito o que fazer, porque você está lidando com analogias entre dois fenômenos completamente distintos. Né? Quando você fala em um campo clássico coerente de fundo aqui, em eletrodinâmica, você sabe exatamente que campo é esse. Mas na QCD, você é obrigado a fazer um malabarismo aqui para, digamos assim, adaptar as orientações espaciais, orientação de cor. Fica uma coisa muito difícil de você lidar. Né? Operacionalmente, ele é meio queixo duro, não tem muita... Acho que não vai muito além daquilo, inclusive. Já o CGC, eu vou deixar para você não ver. Senão a gente vai passando o tempo. Tá? Que aí é bastante mais coisa, bastante mais interessante. Vamos ver, Tom. Vamos nessa. Quem é que fez mestrado aí?